Dizem que o Porto se rendeu, que a pressão turística apagou a nossa história e nos tornou iguais a qualquer outra cidade ocidental. Neste mundo cada vez mais digital, fomos procurar por magia real. Encontramos o Bazar Paris, a resistência da alma do Porto. Mas afinal, quem a mantém viva? Sou eu, o especialista em matemática. Conhecer esta loja icónica desta cidade com 125 anos. Não, 122. 122, ok. E é assim que se começa um vídeo, é? Exato. Ainda focas, sejam bem-vindos a mais um episódio, hoje uma rubrica diferente. Estamos aqui a apoiar lojas de comércio local no Porto. Hoje vamos conhecer o Bazar Paris, 122 anos de existência, com muitos brinquedos lá dentro, portanto venham conhecer o Bazar Paris, venham conhecer a Luísa, os outros colaboradores, venham daí. O meu bisavô adquiriu isto, o estabelecimento, desenvolveu o estabelecimento, foi ganhando algum dinheiro e foi comprando o resto do prédio e passou a morar aqui no prédio no último andar. E o meu avô ficou com o negócio à morte do meu bisavô. Como estava a estudar medicina, não podia estar aqui a tempo inteiro, porque o sonho dele era ser médico, foi na altura a minha bisavó que tomou as rédeas da empresa e naquela altura que não era habitual as mulheres trabalharem e que a minha bisavó não estava habituada a fazer nada porque era uma senhora, dona de casa, com as empregadas e as coisas dessa época, acabou por descer, não é? O último andar para este, e tomar conta do estabelecimento. E aqui fez grandes clientes, nomeadamente muitas senhoras da época que vinham, que conversavam, acabava por fazer de confidente daquelas senhoras da época, e à medida ia vendendo, ia ganhando clientela, pronto. E foi assim que continuou. O meu avô, entretanto, apesar de ser formado médico, ser cirurgião, dava o apoio à mãe e mais tarde acabou por ficar ele também a desenvolver o negócio. Como é que eu ganhei o gosto por isto? Ajudando o meu avô aqui, porque via-o trabalhar, e ele no final do dia pedia-me ajuda, porque na altura os funcionários tinham talões para fazer as contas e cada talão, cada funcionário tinha uma cor diferente dos talões e ele ao final fazia as contas, o que é que fulana vendeu, isso e então a minha função era separar por cores os talões para depois o meu avô fazer a contagem e ele dava-me um tostão do trabalho que eu fazia, ou então ficava aqui depois fora de horas a arrumar e eu ajudava a pôr as coisas no sítio e então pronto, fui ganhando gosto, gostava muito de quando vinham catálogos novos, de escolher e eu ia, eu gosto desta boneca e ele pronto, achava graça e foi assim que eu fui crescendo, foi aqui. Qual é a memória mais feliz que tem deste bazar, Luísa? Tenho tantas. É possível escolher uma, não? Não, acho que não. Tenho imensas memórias desde criança aqui, olha, desde que me davam uma folha de papel e aquela folha de papel tinha que durar uma vida e eu brincava a imitar os funcionários. Com o meu amigo imaginário, eu vendia, eu falava, eu conversava, eu embrulhava, eu desembrulhava, desde que no final do dia deixasse tudo no sítio, tudo direito e arrumava a folha de papel para o dia seguinte, se aquela acabasse não ia ter outra. Já tinha uma veia empreendedora nessa altura. Sim. Mais ou menos, sim. Depois foi crescendo e fui, pronto, a minha mãe tomou conta disto. Nos anos 80 foi o boom, não é? O boom dos anos 80 a loja cresceu imenso, foi quando abrimos outro piso, foi quando se investiu bastante em coisas muito diversas, porque também estava a entrar muita coisa estrangeira por aqui. Sempre houve acho que todas as gerações antes de mim sempre houve um particular interesse em ter coisas diferentes, em ir sempre ao estrangeiro ver o que é que se fazia e ter coisas diferentes e daí termos também sobrevivido à custa disso. Quando eu entrei para aqui, após acabar a minha licenciatura em gestão financeira, resolvi ficar aqui no negócio de família, foi quando informatizei,
foi quando, pronto, modernizei, foi Claro, quando abri claro. uma outra loja que já tive na Vila Vista, pronto, e dinamizei nesse espaço e sempre a ir a feiras ao estrangeiro para ver o que é que havia e que novidades havia. Procurar a inovação. Exatamente, só que hoje em dia isso é difícil, não é? Pois, isso é uma boa pergunta, não é? Como é que estamos agora em questão Agora de não há brinquedos? inovações, porque assim, à medida que eu tenho conhecimento que alguma coisa saiu, o público em geral também o tem, porque as internets, não é? Agora Pois, toda a gente pois. tem acesso a tudo. Já não é tão E possível fazer isso. aí tentamos ter, por exemplo, marcas mais exclusivas ou que não se vejam tanto noutros sítios, tentamos fugir muito àquele artigo muito típico do supermercado, Ao comercial, não é? comercial, Pois, pois. porque não conseguimos competir, não conseguimos ter vantagens nisso e pronto, é um bocadinho jogo de cintura, tentar ter artigos que sabemos que o nosso cliente, que o nosso público-alvo pretende, sabe que aqui encontra e é ir ao encontro disso. Ok. Como é que é esta luta com todas estas superfícies a nível comercial, não é? Que hoje em dia nós até É vamos uma- ao continente e está cheio de brinquedos, É não é? verdade. Como é que é lutar com isso, Lívia? É difícil. É uma luta muito injusta, não é? É um bocadinho. É, injusta é sem dúvida. É sem dúvida. Mas também o que dá um bocadinho sei lá, de adrenalina é tentar competir, que não é competir, mas tentar ter coisas diferentes e tentar que o cliente também nos procure a nós e isto é sempre uma surpresa, porque muitas das vezes eles fazem as campanhas e na altura que eles vão fazer as campanhas nós vendemos menos, mas quando acabam as campanhas voltam, não é? E felizmente tem corrido bem até hoje e hoje posso dizer que a situação é uma situação bastante estável. Hoje entramos numa loja que muitos já esqueceram, mas que nunca deixou de resistir. O Bazar Paris não é apenas uma loja, é memória, é história, é identidade do Porto. Entre estas paredes vivem décadas de trabalho, de sonhos, de pessoas que acreditaram que o comércio é mais do que vender, é servir a cidade. Num tempo dominado pelas grandes superfícies, escolher o comércio local é um ato de coragem, é dizer que ainda valorizamos o que é nosso. Se queremos um Porto com alma, temos de o proteger. E isso começa nas pequenas portas que decidimos continuar a abrir. O Bazar Paris não precisa de pena, precisa de pessoas, precisa de nós. Mind the focus!